Olá, pastor, tudo bom? Olá, tudo bem? Estamos no ar. Estamos, que bom, pastor. Essa live aqui estava super esperada pelo pessoal. Vou aumentar aqui o volume. Mas essa live aqui foi uma live que também a gente recebeu muita pergunta. E eu tenho certeza que o Senhor é mais um convidado aqui que a gente está recebendo que vai abençoar muito o pessoal aí, os casados e solteiros. Essa proposta do plano é justamente abençoar o pessoal no meio dessa quarentena. Tem tanta notícia, né? E aqui no plano a gente não tem Verdade. só notícia de política e economia, a gente também tem sobre fé, aconselhamento para os casais, tem de comportamento. E eu tenho certeza que o senhor tem muito hoje a contribuir aqui para o pessoal. E a gente está muito feliz de te receber. Obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite, espero que seja proveitoso, né? Espero que seja um tempo incrível. Então, queria pedir ao pessoal que já está nessa live para mandar Isso, aí, tem um isso, aviãozinho aí, né, de direct, é dispara aí para os isso, seus amigos, com né, para certeza. que possam mais pessoas poderem participar desse bate-papo de hoje. É um prazer para mim estar aqui na Plano News. Ô, pastor, muito bom. A gente também está muito feliz. O senhor e a sua esposa têm um trabalho excelente aí para a galera toda, de todas as várias idades, casados, solteiros. E a gente está muito animada aqui com as perguntas. Eu anotei algumas, todas assim, não dava, mas algumas eu vou poder repassar. E eu queria começar primeiro, assim, né? Como que está sendo a quarentena aí para vocês? Vocês são um casal que são, assim, referência. Eu queria que o senhor falasse aí a respeito da sua família para o pessoal, porque às vezes as pessoas acham assim que tudo, mas como é que tá com ele? Então conta aí pro pessoal como é que tá sendo essa quarentena aí para vocês, pastor. Bom, queridos, para os que estão nessa live e não me conhecem, me chamo Nelson, sou um carioca, mas moro há muitos anos no Espírito Santo. Eu sou um Uhum. carioxaba, né? Carioca de nascimento, capixaba de coração. Estou nessa terra profética já há muitos anos. Sou pastor desde 1998, então nós Isso. temos hoje 22 anos de ministério pastoral e trabalho com adolescentes desde 1991, que foi quando eu assumi Nossa, um grupo de 50 adolescentes na igreja onde meu eu Deus. frequentava, né? Fui eleito Uhum. presidente do departamento de adolescentes da igreja do Nazarena, em Vila Velha, Espírito Santo, onde eu Legal. era membro. Então, Isso. desde então, a minha vida com adolescentes e depois com jovens, né, Uhum. nunca mais se desvencilhou, né, sempre Uhum. trabalhando com adolescentes e jovens. E depois que eu me Uhum. tornei um pastor, eu assumi uma igreja, parei de trabalhar com jovens e adolescentes apenas, e como agora um pastor sênior, né, eu naquele momento precisava trabalhar com todas as idades. Então aí desde 1999 trabalhando com casados. E Maravilha. quando foi em 2011, Deus me deu um presente, né? Eu comecei uma campanha juntamente com alguns amigos aqui em Vila Velha. A gente começou essa campanha na internet, chamada Eu Escolhi Esperar. E, para nossa surpresa, a campanha, que era para nossa cidade, ela tomou uma projeção nacional e internacional. Internacional. E hoje nós somos aí mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Uma benção, pastor, maravilha. Era isso mesmo que eu também ia perguntar sobre como que começou. Vocês, como começou assim essa campanha? Conta para o pessoal assim, qual a necessidade que vocês viram que aí deu a ideia de começar. Conta para o pessoal assim, o que vocês mais observaram na juventude ou nos casais, não sei. Fala aí. Então, depois que eu me tornei pastor, eu nunca imaginei que eu voltaria a trabalhar com jovens, né? E Aham. muito menos que eu deixaria de ser pastor de uma igreja local para poder rodar o Brasil, dando seminários, palestras, né? Nunca imaginei que eu seria um escritor, nunca projetei nos meus maiores sonhos que um dia que eu seria um youtuber, né? Então, assim, isso nunca estava no script. Mas com Deus não há coincidências, não há incidentes, Amém. né? Deus é um Deus de Uhum. propósitos, né? Amém. Então, assim, estava escrito, né, nos planos dele para minha vida, ele só não tinha me contado. Então, Glória a Deus. quando foi em 2011, eu fui pregar, eu fui convidado para pregar num acampamento. E eu Sei. era de um amigo, um pastor de uma igreja amiga aqui, uma igreja batista, e eu aceitei sem perguntar para ele absolutamente nada. Ele falou: estou organizando acampamento aqui na igreja, você topa? Falei: topo, né? Eu vou em qualquer lugar, vou em enterro, vou em alcoólatra anônimo, me chamou para pregar, eu vou, né? E Pastor, né? aí, pastor, eu sou daqueles assim, né? Prego dentro e fora do tempo. É. Eu sou o que Paulo Amém. disse.
E aí, o que que acontece? Quando eu cheguei lá no acampamento da igreja dele, não tinha um adulto. Cheguei lá, tinha Gente, 300 adolescentes. Eu gente. falei, oh, meu Deus! E aqueles adolescentes, eles ficam tudo assim, né, agitados e tal. E teve aquele louvorzão. E quando eu peguei a palavra, eu olhei aqueles 300 adolescentes assim, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar para essa meninada, meu pai? E aí eu comecei a orar, porque há muito tempo que eu não falava para adolescente, né? Há muito tempo que eu não trabalhava com adolescente. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu acalmo? Eles não estavam me ouvindo. E uma falação. E eu falei assim, e na hora, foi uma coisa assim de Deus, né? E Aham. aí, na hora, eu falei assim, vou contar para eles, eu vou ter que falar a linguagem deles, né? E eu falei, rapaz, eu sei que adolescente é acampamento tem muito esse negócio de namorar, né? Isso. Adolescente gosta muito disso, né? Então eu É. falei assim, rapaz, acho que eu vou falar sobre namoro. E eu falei, puxa, mas eu vou falar sobre namoro o quê? Aí, adolescente, falei, vou contar minha história de quando eu era adolescente para eles. E eu comecei a dar meu testemunho para eles. E eu comecei a contar para os adolescentes daquele acampamento que eu decidi esperar, que eu tinha 10 anos, eu me converti, com 12 eu queria namorar, eu estava na fase de querer beijar na boca, e aí eu fui contando para eles, e aí eu fui percebendo que eles foram acalmando, né? O auditório foi silenciando, a galera foi sentando, quem estava incomodando, o coleguinha do lado já falava, shh, né? E aí Legal. aquilo foi. Eu falei, eu falei, tá, é por aqui. Aí fui falando, e dei meu testemunho. E ali eu contei a minha história, minha vida. Disse para eles que eu não queria sofrer, que eu não queria me machucar, que eu não queria sofrer igual todo adolescente sofria, e como que eu poderia viver uma experiência. E aí contei que eu escolhi esperar. E aí, aquela noite foi profundamente impactante. Eu fiz um apelo, o altar lotou, muito adolescente chorando. E aí, quando foi o outro dia, o pastor, ele não estava no acampamento, o pastor da igreja, mas quando teve o culto à noite, testemunhos à noite no domingo, né, dos adolescentes, e muito adolescente chorando, muito pai ligando para o pastor. E aí o pastor me ligou na segunda-feira e falou, Nelson, você não sabe, cara, o que você provocou aqui no nosso acampamento. Eu falei, meu Nossa. Deus, o que que foi? Falei bobagem, eu sei que eu peguei pesado, falei muito escrachado. Eu falei, não, revolucionou a vida dos nossos adolescentes. A gente estava tendo muito problema de Nossa. namoro aqui na igreja. A meninada estava muito oriçada nessa área e muitos namoros terminaram. Muito adolescente voltou para casa curado, estava com depressão. E aí, Nelson, foi tremendo e tal. A gente quer repetir a dose e tal. E eu já falei até com outros pastores e tem mais 3 igrejas querendo sua palestra. Eu falei, mas eu não falo sobre isso. Ele falou, não, mas agora você fala. Bora lá. Time que tá ganhando não se Que mexe, não, né? legal. Já até marquei, vê se você tem a data tal e data tal. Aí ele Nossa. marcou as datas, eu falei, meu Deus, e agora? Falei, bom, o time que tá ganhando não se mexe. E voltei nessas outras, agora não eram acampamentos, eram cultos de igreja. E Legal. os pastores que queriam ouvir aquele pastor que falou para os adolescentes naquela igreja. Eu repeti a dose e foi aí que nasceu o Eu Escolhi Esperar. A gente viu como que era um assunto, uma demanda, isso foi em 2011, né, início de 2011, foi em fevereiro de 2011. E aí, dali, eu tive uma ideia, liguei para um amigo, falei, rapaz, eu preciso fazer umas camisas, né? E falei, poxa, cria para mim alguma coisa com o nome Eu Escolhi Esperar. E aí, meu amigo ele tem uma agência de publicidade, e aí ele criou uma logomarca, que é a que a gente usa até hoje, né? Na época eu achei assim, não gostei da logomarca, mas ele falou assim, não, Nelson, menos é mais. Ele falou, é uma. Aí eu fiz e deu super certo, e viralizou na internet, né? E naquele ano a gente já tinha tomado uma projeção incrível nas redes sociais. Aí a gente transformou criamos um seminário, e aí pronto, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade que nós fomos, Nova Iguaçu, junho de 2011, Aleluia. brotou gente do chão, a Igreja Batista lá de Nova Iguaçu hiperlotou, para minha surpresa, né? E aí dali tinha gente de todos os lugares do Rio de Janeiro. Aí as pessoas que foram naquele encontro, elas logo queriam levar aquele encontro para a igreja delas. E aí dali já foi um negócio avassalador. Cada lugar que eu ia, surgia em média 10, 30 convites em cada evento que a gente fazia.
E aí foi a mão de Deus Vai purinho. crescendo, né? Que bênção ter um ministério assim, porque esclarece muito, né? Tem pais que não conseguem ter esse tipo de conversa com os filhos e vocês É, têm, né, pastor? Que bom, é. muito bom. Eu queria, pastor, que o senhor falasse, né? Porque são muitas perguntas aqui, e tem pergunta de solteiro, Fica à tem pergunta de vontade. casado, que eu já falei. Tentar Fica à aqui seguir vontade. o que eles pediram, mas eu queria que o senhor falasse, por isso até que eu queria perguntar, como que está sendo aí a quarentena para vocês, se vocês estão curtindo, como é que está sendo, porque Ah, muitos casais têm tido dificuldades de relacionamento nesse momento de quarentena. A gente já deu algumas notícias de casais famosos se divorciando em função de não sei qual é a função, na verdade, né? Não sei se é culpa da quarentena, se o problema já estava antes. E eu é. queria que o senhor falasse assim, como é que está sendo para vocês aí, porque vocês são um casal que são referência, e na sua opinião, por que os casais têm se separado na quarentena, como a gente tem visto em tantas notícias? Muito bom. Vamos lá, então. Bom, aqui pra gente, eu e Ângela, nós estamos trabalhando mais do que fora da quarentena, né? A Ah, gente, por causa da quantidade de viagens, uhum. eu ficava muito pouco em casa, né? Claro, o pouco que eu ficava em família com as minhas filhas. Então, para mim, de uma certa forma, essa quarentena fez muito bem, porque diminuía a minha agenda, é toda externa, é toda, né, na estrada. E então, Aham. assim, eu estou tendo uma oportunidade que não tive nos últimos 10 anos da minha vida, que é ficar o que eu estou há 60 dias sem entrar num avião, né, sem entrar num Nossa, é. hotel, sem sair de casa. Isso é um milagre para mim nesses últimos 60. Eu não me Ah, lembro, né? Nos últimos 10 anos, uma filha minha tem 10 anos, então assim, ela não lembra nossa, do pai em casa muito tempo 60 em dias casa. sem parar. Né? Então elas estão Não, amando, nós também, uma experiência incrível, estou Deus. curtindo muito minhas filhas. Mas a gente está também aproveitando, como o Escolha Esperar, ele é muito virtual, a gente é Aham. muito online, né? A gente é muito, Isso. a gente tem um perfil muito grande. A gente está aproveitando então essa época para criar conteúdo para o público que nos acompanha, que é o público majoritariamente preenchido de solteiros, pessoas que não casaram. O nosso público vai de 14 até 35 anos de idade. Né? Então a gente está produzindo conteúdo diário e isso tem tomado muito nosso tempo. Eu tenho trabalhado aí 12 horas por dia, às vezes, né, 13 horas por dia, porque é muita rede social para alimentar. A gente está com um curso, né? A gente está com um curso online Legal. gratuito, aula semanal, tem que postar 2, 3 vídeos por semana, 2 Nossa, postagens por dia nas redes sociais, não é postagem aleatória, com conteúdo, com a palavra. Então, é como se eu tivesse que escrever um artigo igual os colunistas escrevem, eu já fui colunista Plena News, né? Então, isso. assim, eu não tinha tempo para escrever, eu até comecei a ser colunista da Plena News, mas acabei Isso. parando, né? Porque eu não dava conta de escrever. E agora eu estou produzindo, tendo que produzir aos montes, né? Então eu estou escrevendo É, 2 artigos por dia, né? De domingo a domingo, né? gente. Lá no nosso Escolha Esperar. Bom, isso é como estamos aqui em casa, trabalhando muito, estamos obedecendo a quarentena, quando saímos observando todas as recomendações que são dadas pelo poder público aqui do nosso estado, muito alinhado com a Organização Mundial de Saúde, muito álcool na mão, saiu de máscara, né? Então, essa é a recomendação. As crianças têm ficado em casa quase que o tempo inteiro, elas não têm ido à rua para nada. Bom, agora vamos falar sobre casamentos na quarentena. Acho que a quarentena ela amplifica aquilo que já existia. Né? Entendi. Então, o casal não passa a ter problemas. Eu acho que o casamento já vem apresentando alguns sintomas de que ele não vinha bem, mas por causa da correria, por causa da rotina, o casal ou faz vista grossa, ou o casal não percebe que o relacionamento não está bom. E aí, o que, que acontece? A quarentena veio e aumentou a convivência do casal e, naturalmente, óbvio, né, com o aumento da convivência, a gente acaba se estranhando mais, né? Mas eu acredito assim que a quarentena ela não traz um problema para o casamento. Na verdade, ela só amplificou aquilo que já existia, mas que antes ou você conseguia contornar porque você tinha tantas outras atividades, ir para a igreja, ir trabalhar, fazer uma faculdade à noite, um curso, sair com as amigas, com os amigos, jogar um futebol, qualquer outra coisa que um dos cônjuges fazia, se dividia com essas coisas. E agora, né, o isolamento é social, mas o convívio familiar é intenso, né? O convívio familiar aumentou, multiplicou, né? É Então, verdade, pastor. Verdade mesmo, porque
Nossa, pessoal, cada relato aqui que é verdade tudo isso aí que o senhor falou. E quais, assim, o que o senhor apontaria como, assim, sendo o inimigo do casamento, assim, pro bom relacionamento do casal, né? Mentira, não sei, né? Esconder uma coisa do Excelente, outro, o ciúme. excelente. O que atrapalha muito o relacionamento? Olha, eu colocaria o casamento. A gente muitas vezes acha que só uma coisa pode destruir nossos casamentos, que é a traição. Né? A gente acha que a traição conjugal é o maior responsável pela destruição de um casamento. Mas a traição extraconjugal, na verdade, ele não é o primeiro ato de um casamento em declínio. Na verdade, ele é a gota final, ele é a última instância. Uma traição no casamento, ela acontece debaixo de dois aspectos. Ou a pessoa já casou com um cônjuge que já tinha um comportamento promíscuo, ok? Então, já vinha com esse histórico e pode ser que até ela não sabia, né? Então, esse é um ponto casual, que é assim, o homem já era aquele homem safado, ou que a esposa que o homem escolheu já era uma mulher que vinha de muitos romances, né, de uma vida assim. Mas essa não é a realidade da maioria das traições extraconjugais que acontecem na vida de casais cristãos. Né? Então, o que acontece? Uma traição, o adultério num casamento, pessoal, não é a primeira instância de um casamento, né? O que destrói o casamento não é isso, ele é a gota d'água, ele é o último, né? É aquele último respiro de um casamento que já estava acabando. Então, uma coisa muito importante a gente entender é que o que destrói o casamento são justamente o que você me perguntou agora, e aí eu precisava explicar isso sobre traição, porque a gente dá muito foco na fidelidade e a gente acaba não percebendo outras coisas que também destroem casamentos. Então vamos lá, que a lista é grande, né? Eu chamo dos inimigos do casamento, mas se você está namorando e está assistindo essa live, é importante você entender que serve para o seu namoro, você que está noivo, noiva, essas dicas que vem agora servem para o teu relacionamento. Né? A lista, por exemplo, algumas coisas que destrói, como você falou, mentira. Né? Mentira dentro do casamento é realmente algo devastador. A mentira é devastador em qualquer relacionamento. Por quê? Porque onde há mentira não habita a verdade. Aonde há mentira, né, infelizmente, a mentira é o quintal do inimigo. Né? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Né? A mentira não é uma coisa, a mentira é uma pessoa. Né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ou seja, ele criou a mentira. Então, a única coisa que o diabo criou é a mentira. Então, na verdade, a mentira não é uma coisa, não é uma atitude. A mentira é uma pessoa. E a verdade é uma pessoa, porque a Bíblia diz que a verdade é Jesus. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa. Mentira é uma coisa que devasta casamento. Ciúmes, né? Possessividade, manipulação. São duas coisas, também é uma outra coisa de um casamento que não está bem, né? Quando um cônjuge desconfia do outro cônjuge, né? Isso é muito sufocante. Carência emocional. Hoje nós temos o Covid-19, que é uma pandemia mundial, mas nós podemos dizer também que na vida emocional nós também temos algumas epidemias da alma que estão alastradas pelo mundo. E a carência emocional é uma delas, né? O que é a carência? A carência emocional é quando quando falta em mim aquilo que eu muito desejo. E aí o que acontece com a minha carência? Quando falta algo em mim, eu começo a buscar nos outros aquilo que eu não tenho. Então eu projeto nas pessoas, né, uma pessoa ideal, um parceiro ideal, que vai suprir a minha carência. Isso tudo a gente faz de forma inconsciente, a gente não percebe. É por isso que tem muitas mulheres que têm um histórico de se envolverem com os homens errados. Por quê? Por causa da carência dela. Carência, eu costumo brincar com as pessoas, é um grande alucinógeno, né? Carência é pior que maconha, faz você ver coisa onde não existe, né? Faz você ver flores onde só existem espinhos. Então a carência emocional é quando a gente tenta buscar no outro aquilo que falta na gente, é uma armadilha, e o problema é que ele se manifesta dentro do casamento. A gente acha assim, eu preciso encontrar alguém, eu preciso ter alguém. E aí quando eu começo a achar que eu preciso de alguém para ser feliz, eu já estou dando um sintoma de que eu preciso de cuidados especiais. Deixa eu falar para você que está na nossa live hoje, seja solteiro, seja casado. Ninguém faz ninguém feliz, gente.
Não se iluda, casamento não traz felicidade. Casamento não é Disneylândia, gente. Casamento não é de príncipes e princesas. Casamentos são de pessoas imperfeitas, né, que buscam fazer dar certo. Então não se iluda, né, com histórias, com ilusões. E a nossa carência, ela se potencializa. Então, assim, ninguém faz ninguém feliz. Se você não é feliz sozinho, você não vai ser feliz casado. Se você não é feliz solteiro, você não vai ser feliz no matrimônio. Por quê? Porque quem não é um bom ímpar nunca será um bom par. Então esse é um outro inimigo. Carência, problemas de caráter, desvios de caráter, seja qual for, isso destrói qualquer casamento. Não há casamento que resista a um cônjuge que tem problemas de caráter. Se você tem na nossa live e há alguma área da sua vida que você precisa tratar, que diz respeito à moral e ao caráter, se você é uma pessoa irresponsável, se você se endivida sempre, você vive endividado, se você faz promessa e não cumpre, se você não sabe respeitar as pessoas, se você humilha os outros, se você é uma pessoa estourada, se o seu comportamento, você tem atitudes tóxicas, defeito todo mundo tem. Isso é uma coisa, e sempre teremos. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu estou falando de pessoas que têm condutas que fazem estragos. E quando você tem uma conduta na sua vida que faz estrago, você sabe que você tem algo, que é aquilo que você sabe que machuca pessoas, que fere pessoas lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá com os teus parentes, lá no grupo da tua família lá de WhatsApp, que você arruma confusão, você arruma briga, você arruma tumulto, você briga com um monte, você discute, você bate boca. Não há nenhum relacionamento que resista a essas coisas, né? E para finalizar, então já falei ciúme, carência, já falei aqui de desvios de caráter, já falei de mentira. Outra coisa que faz muito mal é desgoverno financeiro. Finanças é o quinto motivo que as pessoas mais se separam hoje, né? Então ele perde para traição, perde para mentira, perde para outros dois fatores que eu não me lembro agora. Ele é o quinto fator que as pessoas mais se separam hoje, né? Então, assim, grana é um assunto, não é a falta da grana, gente, é não saber lidar com o recurso, com a grana do casal, né? Outra coisa que fere muito casamento, egoísmo. Casamento não é pra gente egoísta. Se a pessoa, você está nos ouvindo e você é uma pessoa egoísta que só pensa em si, nunca case, porque você vai arrumar problemas para você e para o outro, e se vocês tiverem filhos, para os filhos de vocês. Casamento é uma vida a dois, é um compartilhamento. Então, assim, nunca se envolva com ninguém, né, se você é uma pessoa egoísta, né? Casamento não tem espaço para esses lugares, para essas coisas. E para finalizar, eu diria também assim, ó, superficialidade na vida com Deus, né? Uma espiritualidade superficial. Casais que têm uma vida superficial com Deus, que não tem comunhão com Deus, são casais que ficam mais suscetíveis aos ataques do inimigo e à destruição do casamento. Falo pra caramba, eu já tinha mais uns 10 para falar, mas vamos para a próxima pergunta, senão não para. Com certeza, eu tenho certeza que no seu perfil o pessoal vai achar ainda mais dicas, né, pastor? Mas isso tudo que o senhor falou é muito importante. Eu tive que desativar aqui os comentários por causa da transmissão, né? Porque é muita gente usando a internet, não sei se dá conta, mas o pessoal pode mandar aí as perguntas, já são muitas aqui que eu peguei do pessoal. Mas isso tudo que o senhor falou, eu tenho certeza que é muito importante, até mesmo porque é muito solteiro, já tá chegando aí o dia dos namorados, né? Eu já vi muita gente reclamando aí, eu tô solteiro, mas é importante saber o que é preciso, que não é simplesmente casar e, como o senhor falou, ter aquele casamento da Disney que não é verdade, né? Então a gente tem que saber quem a gente é, quem a gente é em Deus. Que senão a gente projeta muita expectativa em relação ao romance. As pessoas hoje, elas namoram, noivam e casam com propósitos e motivações erradas. Isso também destrói muito o romance. Porque a gente cria uma expectativa em relação a algo que nunca vai acontecer. E a gente nunca vai achar nos relacionamentos entre pessoas aquilo que só Deus pode suprir na gente. Há uma história de Jesus que ele mesmo fala sobre isso, né? Ele é a história lá da mulher do poço, né? Que Jesus, João 4, onde é uma mulher à beira de Jesus está à beira de um poço, né? E ali ele começa um diálogo com uma mulher, e aí em algum momento ela fala assim, vai lá e chama seu marido. Ela falou, não, mas eu não sou casada. Ele falou, bem dissestes, né? Já teve 4, né? E o que está lá na tua casa não é o teu marido. Ou seja, era uma mulher que buscava nos romances, né, nos relacionamentos, aquilo que só Deus pode preencher. E foi aí onde Jesus falou para ela, olha, eu tenho uma água que se você beber dessa água, você nunca mais vai ter essa sede de buscar nos homens aquilo que só eu posso te dar. Né? Então ali com certeza aquela mulher teve uma experiência
maravilhosa com Jesus, né? Com E para certeza. você, que seja homem ou mulher na nossa live, né? Não há romance nenhum, relacionamento nenhum, nem com pai, nem com mãe, nem com amigos, nem com namorada, nem com esposo, nem com esposa, com patrão, com ninguém que possa suprir algo que só Jesus pode nos dar. Ele é a água que você precisa beber, ele é a fonte, ele tem tudo o que você precisa. Glória a Deus. E lindo que essa história aí, maravilhosa. Eu estava conversando ela hoje de manhã com uma pessoa, justamente essa história. E é interessante que ela foi para o vilarejo, ela nem correu para casa, né? Onde estava o marido, o tal, que não era nem marido, mas ela correu foi para anunciar Jesus. Impressionante como que ela ficou preenchida mesmo, né? Show de Impressionante, bola. pastor. Falou tudo. Ó, o pessoal está perguntando aqui, já que o senhor falou, como saber quem é a pessoa certa, o par ideal? Como saber, pastor? O que, que o senhor acha sobre julgo desigual? Vamos O que o lá. senhor tem a dizer? Me lembra do jogo desigual. Eu vou falar sobre a pessoa certa. A pessoa certa é Isso. a que eu mais. É a que eu mais. Pergunta que eu mais recebo É, na internet. A que eu mais recebo. Todo mundo quer um segredo. Aí um dia eu todo tentei mundo escrever ama. um artigo. Todo mundo. Aí um dia eu tentei escrever um artigo sobre isso, né? E eu não, o artigo virou um livro, ó, quase 300 Ih, que páginas, maravilha. né? Conta aí esse livro. Como eu escolhi a pessoa certa, né? É uma Gente, Bíblia de quase 300 páginas, né? Por quê? maravilha. Porque não dá, é um assunto que a gente não consegue falar com poucas linhas, mas para a nossa live de hoje eu vou trazer aqui de forma sucinta e bíblica o que, que a Bíblia fala sobre isso. Bom, primeiro, a gente não acredita, aqui no Escolha Esperar, a gente não ensina e não acredita que exista uma pessoa certa para cada pessoa. Então a gente Sim. não acredita em almas gêmeas, cara metade, né, que tem alguém nesse planeta que foi feito para você. Isso não é bíblico. Só Adão que não pôde escolher. Né? Adão Olha, não teve escolha. Ele casou, era Eva e Deus estava tudo certo. deu Então a para gente não a Eva acredita. para ele. Deu a Eva, ele não tinha outras no jardim para conhecer, né? Isso. Ele não teve escolha, né? Ele teve essa sorte, né? Digamos assim, de não ter essa responsabilidade de fazer uma escolha errada porque estava ali a mulher que Deus preparou para ele. Ponto. Mas não existe a pessoa certa, mas existe a escolha certa. Existem pessoas ideais. Então nós acreditamos, há um provérbio que diz o seguinte, está na palavra de Deus assim, que casas e riquezas nós herdamos dos pais, mas o cônjuge ideal, a esposa ideal, essa vem do Senhor. Então nós acreditamos que sim, Deus é um bom pai e um bom pai tem o melhor para os seus filhos. Então Amém. nós cremos que Deus, como um bom pai, ele pode apresentar aos seus filhos boas pessoas que vão dar certo. Então nós acreditamos que Deus é especialista em apresentar pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Ângela foi a mulher que Deus me apresentou. Ele falou, deixa eu te apresentar uma filha minha, né? E colocou ela no meu caminho, porque ele sabia que nós tínhamos tudo a ver. Então, assim, a pessoa ideal, a Bíblia fala o seguinte, que aquele que encontra uma esposa, ou aquela que encontra um marido, a Bíblia diz que recebeu uma bênção do Senhor. Aquele que encontra um cônjuge recebe uma bênção do Senhor. Está em Provérbios também, 18 alguma coisa. Né? Eu sou ruim de memória, mas Provérbios 18 alguma coisa, né? Que diz assim, que a esposa, né, que aquele que encontra uma esposa recebeu um favor, um presente, né, uma bênção do Senhor. E um outro versículo, outro provérbio, diz que a bênção do Senhor, ela nos enriquece e ela não acrescenta dores. Então, nesses dois versículos eu respondo como escolhe a pessoa certa. A pessoa certa é uma bênção do Senhor, ok? Então essa é a primeira coisa, né? Essa é a característica da pessoa. Ela tem que ser uma bênção na sua vida. Se ela não é uma bênção na sua vida, logo ela não vem do Senhor, né? Por quê? Porque quem encontra um cônjuge recebe uma bênção de Deus. E se a pessoa é uma bênção, já tem a primeira característica para a sua vida. E aí, o que é uma bênção? A Bíblia mesmo diz, a bênção do Senhor, primeiro, nos enriquece. Nos enriquece como pessoa, gente, como filhos de Deus, como ser humano. Se você está ao lado de uma pessoa que te faz crescer, que te impulsiona, te leva para frente, que te faz, que acrescenta a tua vida, pronto. Estamos com a primeira característica do Senhor. Ela te enriquece como ser humano. E a segunda característica da bênção é que ela não acrescenta dores. Se você está num romance que não te acrescenta nada, né? Se você está num namoro com uma pessoa que não é uma bênção, te dá problema, só dor de cabeça, é só aborrecimento,
você não está ao lado da pessoa ideal para se casar. Porque a bênção do Senhor, ela te enriquece e ela não te acrescenta dores, ela não traz problema. Romance não é para trazer problema. Romance, né, é para nós vivermos o propósito de Deus para a família e o casamento. Espero ter respondido. É isso. E fala também que essa pessoa também perguntou se, né, além de saber quem é a pessoa certa, por que não pode ser uma pessoa que não é cristã? O que a Bíblia diz sobre o julgo desigual? Ok, boa pergunta. E pessoal que está na nossa live, isso a Bíblia é claro e é um princípio inegociável. Né? Isso está na palavra de Deus, que está lá em 2 Coríntios 6,14 ou 1 Coríntios 6,14, que diz o seguinte, né? Que não vos prendais, esse vos prendais em um relacionamento, tá? Em um jugo desigual. Esse termo jugo desigual só aparece na Bíblia. Né? Não é uma palavra que se usa na faculdade, lá no teu trabalho, é um termo bíblico. Não vos prendais em jugo desigual com os incrédulos, porque não há comunhão entre luz e trevas. E por que a Bíblia orienta isso? A Bíblia está cortando o seu barato, irmão, irmã que está nessa live? Não. Deus está querendo te proteger. Ok? Por quê? Porque ele já sabe que não funciona, que não dá certo. O casamento é uma aliança. E é uma aliança que tem que convergir propósitos. O que sustenta o casamento não é sexo, o que sustenta o casamento não é dinheiro, o que sustenta o casamento é a aliança entre duas pessoas. Então, uma das coisas que sustenta essa aliança é o propósito. O propósito tem que convergir. Se você casa com uma pessoa que tem propósitos que convergem, que divergem do seu, que se distanciam do seu, logo vocês estão minando a própria aliança do casamento. Então, assim, vocês têm que convergir na aliança. Então, a Bíblia é muito clara. Ah, mas eu conheço uma pessoa na minha igreja que começou a namorar um cara que não era crente e depois se converteu. Tá, me conta agora, me fala uma outra pessoa que viveu isso. É muito raro. Né? Então, você vai conhecer histórias de pessoas que quebraram o princípio e que, por misericórdia de Deus, lá depois deu certo. O problema é o seguinte, pessoal, é uma história para cada 100. Então, a cada uma história que você me contar, né, que está aí nos assistindo nessa live, a cada uma história que você me contar, eu vou te contar de 100 pessoas que entraram num jugo desigual, se envolveram com uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem Jesus, e isso não tem nada a ver com intolerância religiosa, gente. Assim, ó, o espírita casa com espírita, o católico casa com católico, o evangélico casa com evangélico, o ateu com a pessoa que, né, que é ateia, não sei se é o termo certo, se é o feminino de ateu, é ateia, né? Então me perdoem, né? Mas assim, cada um muçulmano com a muçulmana, e assim, por quê? Porque todos, a gente já tem um monte de problema no casamento, aí você se envolve com alguém que não tem os mesmos valores que você, os mesmos propósitos de vida que você já está ampliando, aí você já está entrando num casamento que daqui a pouco, você já está criando um problema sem precisar. Entendi, pastor. E outra pergunta que fizeram aqui duas perguntas, fizeram duas na mesma. Vamos ver aqui se dá para responder. Como se manter puro e como saber se está pronto para casar? Como se manter e como ela vai saber que está pronta para casar com o namorado dela. Ou a namorada. Como se manter bíblico, eu vou dar uma resposta bíblica que está em Salmo 119. Como manterá puro o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. A própria Bíblia já nos responde sobre como pureza. A gente não consegue viver em pureza de boa intenção. Eu quero ser puro. Não. Né? Na verdade, requer um tripé muito importante. Acredito que colocaria o tripé o seguinte. Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Um relacionamento sério com a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Né? Como manterá puro o jovem o seu caminho? A Bíblia diz, aquele que observa a minha palavra. Então, você precisa conhecer. A Bíblia diz que, Jesus diz, né, errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, você precisa conhecer. O próprio Deus falou, meu povo é destruído quando lhe falta conhecimento. Então, você precisa conhecer. A Bíblia é a carta escrita de Deus para nós. Ela não é um manual de instrução, porque manual a gente só pega quando precisa. Não, ela é a palavra revelada de Deus para nós. Tem um relacionamento sério com a Bíblia, primeiro. Segundo, uma vida de oração. Como é que você se relaciona com alguém com o qual você não se comunica? E a palavra de Deus é Deus falando conosco. E a minha vida de oração é onde eu me abro para Ele. Então você precisa ter essa via de mão dupla.
né, esses dois pilares da sua vida sempre acessado, não há relacionamento sem diálogo aberto. E o terceiro, né, é uma vida de entrega e devoção, né, e eu creio muito do jejum, né, então às vezes você está enfrentando uma certa dificuldade em uma área da sua vida, onde algumas coisas para você, algumas tentações estão falando forte demais, então está na hora de você jejuar. Jejum, queridos, não é para emagrecer, o jejum bíblico não é para perder peso, o jejum bíblico não é para você alcançar metas, eu quero passar no vestibular, vou jejuar. Não, jejum não é para isso. O jejum é para mortificação da nossa carne. É para no momento que nós estamos nos sentindo fracos, nós jejuamos, ou às vezes nós estamos nos sentindo forte também, né? Às vezes nossa carne está mais forte do que, né, nossas vontades estão falando mais alto que a vontade de Deus. Então, é hora de jejuar. Esse tripé, palavra de Deus, oração e jejum, eu acredito que é para responder a pergunta sobre pureza. E a segunda pergunta qual que era mesmo? Como saber que está pronto para casar? A gente nunca está pronto para casar, até o dia que a gente casa, né? Então, a gente nunca está pronto. Acredito que há um tempo ideal para isso, né? Você deve pensar em casamento a partir do momento em que você tenha um propósito de vida já estabelecido. Então, por exemplo, eu jamais sugiro que adolescentes namorem, porque o namoro é para casar. Um adolescente, como ele não vai casar nos próximos 3, 5 anos da vida dele, então não case, né? Não namore. Se não vai casar, não namore. Namoro não é inofensivo, igual muitas pessoas pensam. O namoro marca a nossa vida. Você vai levar uma memória emocional daquele relacionamento para o outro relacionamento que você possa vir a ter. Então, o momento certo, acho que maturidade. Você está maduro, né? Você está já numa fase onde você já sabe quem você é, o que você quer da sua vida, né? O que você quer construir. Então, isso pode ser, eu casei com 21 anos de idade e não me arrependo. Né? Ângela casou com 18, não se arrepende, né? Minha esposa, nós nos casamos cedo demais, não nos arrependemos e estamos juntos aí há 22 anos, né? Bom, e aí para finalizar a pergunta, você pode ter, às vezes, se você pode ter 30 anos e não está querendo casar, se você não quer casar, então você não está na idade de namorar, né? Porque você não quer casar mesmo tendo 30 anos. Então assim, e também assim, maturidade não vem com a idade. Muitas vezes a idade está chegando sozinha e as pessoas não estão amadurecendo, né? Então, o que determina o momento ideal é o propósito de vida, né? Quando você está alinhado com o seu propósito de vida. Amém, pastor. Maravilha. Mais perguntas. Qual a importância de esperar? Porque a Bíblia defende a pessoa se manter, né, longe da imoralidade sexual? Explica isso aí para o pessoal. Porque Ótimo, muito bom. Errado ter relações sexuais antes do casamento? Quais as implicações disso na vida da pessoa? Ótimo, muito bom. Obrigado quem mandou essa pergunta, excelente. É muito importante a gente entender o seguinte, na Bíblia, você não vai achar nunca na Bíblia um tema assim, sexo antes do casamento é pecado. Você não vai achar esse versículo na Bíblia. Você não vai achar um versículo mais direto assim, não transeis antes do casamento, não tem. Né? Aliás, se você procurar na sua Bíblia, você que está aí como espectador da Pleno News, da nossa live de hoje, muito obrigado, a audiência só crescendo, né? Começamos ali tão tímido, estamos só crescendo, obrigado, não vai embora, né? Tem mais 20 minutinhos, chama seus amigos aí. Bom, é muito importante a gente entender assim, que a palavra sexo você não vai achar na sua Bíblia. Então, se você digitar sexo, você que está aí, né, assistindo nossa live, sexo, você não vai achar o termo sexo da Bíblia. Né? Então, assim, mas a primeira referência bíblica da relação sexual aparece em Gênesis 2:24. O que está escrito em Gênesis 2:24? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, né, e unir-se-á a sua mulher, né, e se tornarão o que? Ambos uma só carne. O que é o sexo? O sexo é uma aliança, gente. O casamento entre um homem e uma mulher não acontece no cartório. O cartório, a gente só oficializa em papel aquilo que a gente já tomou a decisão no coração. A cerimônia religiosa também não é a cerimônia religiosa que determina o casamento. A cerimônia religiosa é um rito onde nós, publicamente, diante da nossa família e das testemunhas, a gente, diante de todos, né, a gente busca a Deus,
a bênção para aquela decisão que a gente tomou de, a partir daquele dia, vivermos juntos. Então, a cerimônia religiosa ela é fundamental, mas ela ainda não é o casamento. Aquele momento em que o pastor diz agora, né, são marido e mulher, ali é um momento simbólico, é um ato profético de algo que vai acontecer ao saírem dali. Né? E quando que é consumado o casamento? O casamento é consumado através do ato sexual. A relação sexual é o ato da aliança entre um homem e uma mulher. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Porventura não sabeis vós que aquele que se deita com uma mulher se torna uma só carne com ela? Ele estava chamando a atenção dos irmãos lá de Corinto, que eles estavam, desculpa a expressão, transando, né, sem estarem casados. E aí ele falou, gente, vocês não sabiam que quem vai para a cama com uma pessoa se torna uma só carne com ela? Então, e aí ele fala, e assim como nós nos tornamos uma só com o Senhor, você se torna um só com as pessoas que você está se deitando. Então, assim, o sexo é a aliança do casamento. Como não fomos chamados para poligamia, mas para monogamia, você deve se entregar sexualmente apenas para a pessoa que você vai estabelecer uma aliança. Porque toda vez que marido e mulher tem um ato de intimidade como a conjunção, né, sexual, a conjunção carnal, a gente está renovando a nossa aliança de casamento. É por isso que quem pratica, né, esse ato fora do contexto do casamento, a Bíblia chama essa prática, não é de sexo fora do casamento, a Bíblia chama isso de fornicação. Fornicar é quando duas pessoas que não são casadas se entregam sexualmente uma às outras. Esse ato chama-se fornicar, e a Bíblia é muito clara. No reino de Deus não entrarão os mentirosos, os ladrões, os fornicadores não entram no reino de Deus. Então, se você é um fornicador, hoje, depois dessa live, você vai se arrepender e você vai aprender a esperar até o tempo certo, que é o seu casamento, né, para se entregar para alguém. Amém. Pastor, muita gente perguntando aqui, muitas perguntinhas chegando. E teve uma pessoa que estava falando sobre muitas pessoas falando que tem sofrido muito nessa área amorosa, que não consegue encontrar a pessoa certa, não consegue casar, né? E estava perguntando como se curar de traumas. O que deve fazer? Procurar um pastor, um especialista, jejuar, como o senhor falou, né? Procurar Jesus. O que a pessoa deve fazer para se curar de traumas nessa área amorosa? A primeira coisa que você que está sofrendo na vida sentimental vai fazer é se matricular na nossa escola. Nós estamos com uma escola online. É o Escolhi Esperar Love School, a escola do amor. Né? Então, a primeira coisa que você pode fazer é de graça, é gratuito, por causa da quarentena. Eu e a Ângela estamos... então, é só você entrar no nosso Instagram, Escolhi Esperar, aí no nosso Instagram do Escolhi Esperar. Então, você que está aqui na live, você está no Instagram. Terminando a live, você vai lá no nosso perfil, todos os posts que a gente posta, tem lá como você se participa da nossa escola. É muito simples, né? É muito fácil, as aulas são todas as quartas-feiras no Telegram. Bom, agora vamos falar então, para responder a pergunta. O segundo passo mais importante, né? Você que vem de uma sequência de decepções amorosas, primeiro eu preciso que você entenda que Deus tem um plano para todas as áreas da sua vida. Jesus não morreu na cruz só para te salvar, para você não ir para o inferno. Jesus, ele veio para que tenhamos vida e a temos em abundância. Ok? Então, Deus, ele tem os melhores planos. Em Jeremias 29:11 é um versículo que eu gosto muito, vou repetir. Pessoal, Jeremias 29:11, né? A Bíblia diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E são planos de paz e não planos de mal, para vos trazer uma esperança e um futuro. Então Deus tem planos para a nossa vida sentimental. E se você está sofrendo na sua vida sentimental, você não está vivendo os planos de Deus. Mas, se você não está vivendo os planos de Deus, é porque você está vivendo os seus planos. Então, assim... O amor, queridos, não é sorte. Ai, eu não dou sorte no amor. Ai, pastor, tem dedo podre. Amiga, você não tem dedo podre. Você só faz escolhas erradas, ok? Então, o amor, ele não é sorte. O amor são escolhas que a gente faz. Provavelmente, as escolhas que você está fazendo são escolhas que estão desalinhadas em algum momento com a vontade de Deus para a sua vida. Porque os planos de Deus, Jó 42:2, né? Bem sei que tudo podes, ó Senhor, e que nenhum dos teus planos são
frustrados. Se você está se frustrando, então você não está vivendo os planos de Deus, entendeu? Para a sua vida. Então, o primeiro passo é isso aí, buscar cura. Não entre num novo romance enquanto você não se sente emocionalmente curado. Então, se você é uma pessoa que traz muita marca, se você tem traumas, se você ainda tem uma tranqueira, queridos, a gente não vai viver o novo de Deus na nossa vida se a gente ficar apegado às coisas velhas. Você tem que resolver as pendências do passado para você se ver livre no presente e você parar de atrasar o seu futuro. Esse é o desenho de Deus para a sua vida. E sim, um aconselhamento pastoral, um acompanhamento pastoral. E também, paralelo, isso pode ser as duas coisas também. Terapêutico, sim, vai lá, uma psicóloga cristã, um psicólogo cristão, um terapeuta cristão, um psicanalista cristão, sim, faz muito bem, não é vergonha, não é, gente, psicanalista, psicólogo não é para doido não, né? É para normal, né? Doido é quem não procura, doido é Doido quem é não quem diz que não é recorre. doido, né? Entendeu? Então, assim, é saudável, é bom, vai te fazer crescer, vai te fazer bem. Se você sente que você tem algumas áreas da sua vida emocional que não andam bem, que é uma desordem, eu te oriento, eu te estimulo, te encorajo, procura um profissional, um terapeuta. Tem pastores hoje que são psicólogos, pastoras, né? Hoje você entrar nas suas redes sociais e falar assim, gente, conhece alguém que conhece algum psicólogo cristão? Um monte de gente vai te recomendar, pessoas excelentes na cidade onde você está. Então, sim, se resolver as pendências do passado é o primeiro passo para a gente conseguir ficar mais leve no presente e para a gente parar de atrasar o futuro de Deus para a nossa vida. Então, o segundo passo é isso aí. Vamos cuidar das mazelas da alma, vamos cuidar desses problemas emocionais que a gente nos prepararmos. Mais importante do que encontrar a pessoa certa é você ser a pessoa certa para quem vai te encontrar. Né? Então, em vez de você ficar atrás da pessoa especial, seja você a pessoa especial. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Pastor, fala aí sobre. O senhor já falou sobre jejum, sobre tanta coisa. O senhor acredita que é importante a oração no namoro? O cristão pode beijar? Ou como é que é isso? Como é que tem que ser? Qual é o namoro ideal para o cristão? Estou tentando passar todas as perguntas aqui, viu, pastor? O pessoal tem muita dúvida. Bom, O cristão pode vamos tentar sair, correr, então. beijar? E é importante a oração no namoro? Então, oração é importante em tudo, principalmente na vida sentimental, que é uma das áreas mais importantes onde você não pode errar. Você tem que entender, você que está assistindo nossa live, que para um cristão, o namoro é uma área que você não pode errar. Mas se você tiver que errar, você tem que errar no namoro. Não adianta você errar, né, no casamento, né, casando com a pessoa que não é a pessoa ideal para você casar. Então, o namoro é o tempo que a gente conhece as pessoas melhor para poder se casar com ela. Bom, dito isso, sobre a questão de orar no namoro, é claro, nós temos que orar, pede a Deus direção, confirmações se esse relacionamento, se esse casamento é de Deus para vocês, ponto. Sobre a questão do limite no namoro, né? A Bíblia não nos ensina a viver, assim, pastor, qual o limite do namoro cristão? Quem faz essa pergunta quer saber o limite, não é para fugir dele, é para andar no limite. São as pessoas que gostam de andar no limite. E deixa eu falar uma coisa. Queridos, você se converteu, sua carne não se converte nunca, ok? Né? Você se converte, o hormônio não. Né? E hormônio parece muito com demônio, são duas palavras muito parecidas. Né? Então, assim, com hormônio não se brinca. Então, o limite do namoro cristão é você nunca chegar no limite. É nunca você andar na beira. Eu sei a hora de parar. Não, você não sabe. Então, os meus conselhos básicos para quem quer um namoro puro, que não quer se meter em tentação no namoro. Primeiro, evitar ficar sozinho. Segundo, evitar ficar em lugares escuros, lugares propícios, né, para a tentação. Terceiro, né, evitar amassos no namoro. Né, isso nos esquenta. Né? E a pessoa perguntou do beijo na boca. Gente, o beijo na boca é um assunto puramente biológico, não é teológico, ok? Na Bíblia não há nenhuma menção que beijar antes do casamento, depois do casamento é certo ou errado. Não há um versículo na Bíblia que fala sobre beijo. A Bíblia, primeiro, toda vez que beijo aparece na Bíblia, a Bíblia valoriza o beijo. Você precisa entender que enquanto a Bíblia valoriza o beijo, o beijo na Bíblia era para pessoas especiais. Seja ele na bochecha, então era entre pais e filhos, era entre uma pessoa que você admirava. Toda a questão de beijo na Bíblia, você vai ver que toda vez que na Bíblia aparece sobre beijo,
é no momento de valor. A Bíblia valoriza o beijo. O mundo vulgariza o beijo. Tem muito crente vivendo segundo o mundo. E aí você acha que o beijo, né, na boca é uma coisa... você não valoriza o beijo, você acaba vulgarizando ele. Como? Crente que fica. Eu não estou sendo carola aqui não, mas se você fica... É uma coisa terrível, porque o ficar é a maior vulgarização de um ato tão lindo que Deus criou, que é um beijo. Seja ele na testa, seja ele na bochecha, você sempre vai ver que a Bíblia valoriza o beijo. Então, quem vulgariza o beijo é o mundo. Então, seu beijo tem valor, beleza? Então, para de ficar beijando a boca alheia por aí, né? Sua boca tem valor como seu corpo todo é templo do Espírito Santo, é morada do Senhor. Ele está em você. Para de obrigar Jesus a beijar na boca, né? Se ele está em você, se ele mora em você, você está obrigando ele a beijar gente que não faz parte do plano dele. Imagina o que você faz com ele. Já pensou nisso? Né? Então, então, assim, o beijo, ele é um negócio biológico. E eu finalizo, que a gente só tem 6 minutos. E o beijo, o que eu digo que é biológico e não teológico? Porque assim, ó, queridos, a ciência, não a Bíblia, a ciência, olha que legal isso. A ciência tem uma ciência do beijo. Depois você coloca assim, ciência do beijo. E você pode pesquisar o que eu vou falar agora para você que está assistindo nossa live e ver que não é coisa da minha cabeça. O que a ciência do beijo chegou às conclusões? Primeiro, beijar na boca não é um ato de carinho, é um ato sexual. Você sabia disso? Eu não sabia, fiquei chocado. Então, beijar na boca não é um ato que a gente acha que quando eu beijo alguém, eu estou amando alguém. Não está. Né? O beijo na boca é o primeiro ato de uma relação sexual. Então, você pode ver que toda cena de novela, de filme, que começa com beijos quentes, para na cama. Por quê? Porque o beijo está ligado ao sexo e não ao amor. Ok? Então, beijar na boca, segundo... Beijar na boca, e principalmente de língua, é para a ciência a primeira penetração de uma relação sexual. Olha que coisa séria. E terceiro, beijar na boca dispara um turbilhão de mensagens para o seu cérebro. Quando nós beijamos na boca, a ciência, nós somos um ser totalmente interligado. Quando nós beijamos alguém, a pupila dilata, o coração dispara, aumenta o fluxo de corrente sanguínea e tudo isso diz ao nosso cérebro, opa, prepara porque vai ter sexo. Então, beijar na boca prepara o seu corpo para a relação sexual. É por isso que é natural que quando a gente beija, dá esquenta, dá calor, a gente quer tirar a roupa, né? E aí vai mão pra cá, mão pra lá, esquenta e tal, e arrasta, me joga na parede, me chama de lagartixa e tal, aquele negócio, e fica difícil segurar. Né? E tudo isso é a ciência do beijo. O beijo é errado? Não, mas o beijo ele tem um lugar certo. Né? Então, assim, eu aconselho os jovens no namoro a terem o mínimo de contato físico, de intimidade física, porque a intimidade física nos leva para atitudes inconvenientes. Ok, muito bem, pastor. Estou com medo da live desligar. Tem algumas perguntas que são mais comentários, a gente tem que encerrar, mas... deixa eu ver aqui, eu anotei algumas, eu tive que desativar os comentários, porque o pessoal quer prestar só atenção no que o senhor está falando, o pessoal não quer, né? Então, ok, tentei. Mas eu queria que o senhor falasse antes, rapidinho aqui, eu sei que o senhor fala mais para solteiros, mas eu sei que também essa pergunta, porque perguntaram assim, pastor, refresca a memória sobre o que a Bíblia diz sobre o divórcio e por que eu tenho que escolher bem. Escolher certo, desculpa, escolher certo. Vamos lá. Escolher certo porque a Bíblia diz o seguinte, que, pessoal, casamento não é um contrato, não é um acordo. Casamento é uma aliança inquebrável. Né? Uma vez casados, casados para sempre. Então, depois de aceitar Jesus, essa é a decisão mais importante da sua vida depois de entregar sua vida para Jesus. Então, assim, ó, a Bíblia é clara, o que Deus uniu, o homem não separa. Papel não separa. Você pode separar no papel, você pode separar de corpo, você pode separar de casa, você pode separar de país, mas você nunca vai se separar dessa pessoa, porque o que Deus une, o homem não separa. Uma vez unidos, unidos para sempre. Né? Então, Jesus chama atenção para isso, né? Então, por isso que a gente precisa tratar com muita seriedade a questão do casamento, porque o divórcio não é uma opção para o cristão. Né? Não é uma coisa que está aberta e disponível para a gente recorrer quando a gente percebe que a coisa não deu certo. Né? Então, assim, o casamento é um ato de muita seriedade e você precisa pensar muito bem antes de tomar uma decisão de entrar num casamento com alguém, porque uma vez casados
para sempre, né? A gente se torna uma só carne. Você pode divorciar, que você continua, mesmo com uma carta de divórcio, você continua unido àquela pessoa até que a morte nos separe. Porque homens, mulheres quebram suas promessas, Deus não. Então a aliança que você faz no altar, Deus mantém. Você pode quebrar, você pode jogar fora, você pode abandonar uma pessoa, mas a aliança permanece, porque Deus é um Deus, Deus não muda, né? Deus é um Deus de propósitos, e é por isso que é tão sério o casamento, né? Divórcio não é uma opção para você que é um filho de Deus. Amém. Pastor, muito obrigada. A gente ainda tem aqui mais de 40 perguntas, não vai dar tempo de fazer, mas eu tenho certeza que o pessoal vai encontrar todo o aconselhamento necessário aí na sua página, no curso. Então, a gente agradece aqui, o Plano News agradece por essas Obrigado. perguntas que eu pude responder. E eu quero que o senhor deixe aí nesse momento final mais uma indicação, se vai ter live, se vocês vão fazer live, o que vocês estão planejando aí, que aí eu tenho Nós certeza que temos vai aulas, joia, nós temos aulas toda quarta-feira à noite, 10 da noite, quarta, 10 da noite, e nossas redes sociais tem postagem todo dia, de manhã e de noite, postagem para abençoar casais e solteiros. Que maravilha, pastor. Muito obrigada. Eu tenho certeza que o que foi falado até o momento já esclareceu muito. Eu tive que desativar de novo os comentários, porque o pessoal estava falando, eu quero prestar atenção no pastor. Desativa os comentários. Então, por isso que eu desativei, pessoal. Me perdoa, mas tem ainda muita pergunta. Eu não consegui passar todas, mas eu A gente sei que eles marca podem outra. fazer. A gente marca Isso, outra. isso. Isso, A gente perto do Dia dos marca outra. Namorados, melhor ainda, né? Que tem o pessoal que já está aqui na sofrência, pastor. É muita pergunta, mas eu tenho Boa, certeza que vai boa. Na abençoar. Semana dos Namorados a gente faz Isso, uma outra. excelente, excelente. Para eles não precisam ficar tristes, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, Amém. muito obrigada. Boa noite. Valeu, Deus continue obrigado. abençoando sua vida, sua família. Boa noite a Amém. todos. Obrigado, Muito gente. obrigada mesmo. Essa live foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que abençoou o pessoal aí do Pleno News e do seu canal também. Muito Amém. obrigada. Boa Valeu. noite. Boa noite.